Vamos lá, então, pessoal. Faço novamente pedido para quem puder deixar a câmera aberta para a gente bater um bate-papo, para a gente se conhecer. Então, por favor, confiram o nome de vocês, se está correto, se vocês não estão usando o nome da mãe, da namorada, do irmão e etc., porque senão não computa a presença de vocês. Hoje a nossa aula é com o querido Carlos Aros, que é jornalista, comentarista de tecnologia e inovação e diretor de conteúdo no Grupo Jovem Pan e editor executivo do MIT Technology Review Brasil. Ganhou o prêmio Comunix em 2019 e foi 4 vezes vencedor do prêmio Especialistas AMO na categoria Tecnologia. Obrigada por aceitar nosso convite, Carlos, e a aula toda sua. Eu que agradeço pelo convite aqui para esse bate-papo. Eu reluto em dizer que é uma aula, porque a gente vai construir aqui esse conhecimento juntos. Afinal de contas, é um tema extremamente novo e vocês assistiram e deverão assistir ainda, não sei quantas aulas ainda faltam, profissionais que têm um direcionamento muito mais técnico para trazer para vocês. Então, vocês já sabem o que são os tokens não fungíveis, vocês já sabem o que é a blockchain, vocês já entenderam para onde vão os NFTs, já estão ouvindo ou ouvirão sobre, ou continuarão ouvindo sobre a regulamentação ou a ausência dela. E a minha proposta aqui hoje é um pouquinho diferente do que foi com a outra turma, Thaís, e eu explico o porquê. Porque a gente tem um fato novo. Da última vez eu trouxe alguns exemplos e a gente contextualizou algumas coisas na nossa última conversa, e em que eu mostrei o papel da comunidade para o desenvolvimento dessas plataformas e para o sucesso dos tokens. Eu vou insistir nisso, mas eu vou trazer um elemento para essa nossa conversa hoje, que é o metaverso. Por quê? Porque quando a gente coloca, algum professor aqui já deve ter passado, vocês me ouvem bem? Porque eu tive de tirar um dos fones, porque eu estou com uma dor de cabeça bizarra, e daí eu coloquei só um outro para minha voz não ficar reverberando aqui. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês me falam. A gente está te ouvindo bem. Eu acho que você escolheu as aulas, as datas das aulas, Thaís, os dias em que eu faço a minha medicação, e eu termino os dias sempre com dor de cabeça. Na última eu também estava com enxaqueca, lembra? Vamos mudar depois, na próxima edição é terça e quinta. Nós vamos bater os dias do medicamento. Mas, enfim, e por que é importante a gente falar sobre o metaverso à luz dos NFTs? Porque o momento que a gente vive hoje é um momento muito especial para a indústria da tecnologia. E aí, óbvio, o meu olhar é sempre para o lado da tecnologia. Vocês estão em busca de uma visão muito mais no campo jurídico, no entendimento de aplicações da lei, etc., mas são duas coisas que se conectam. E eu vou tentar trazer alguns exemplos aqui e mostrar por que esse é um momento muito especial e por que daqui para frente tudo o que acontecer vai ser determinante para a gente compreender, enquanto sociedade, como essas ferramentas impactam a nossa vida, os governos, enfim, o Estado, como vão absorver essas inovações para poder criar parâmetros e criar regulações para tudo isso, e as empresas para poder oferecer produtos, oferecer serviços e interagir com consumidores e com parceiros por meio desse universo. A premissa básica da nossa conversa aqui é a seguinte: o NFT ele só existe porque indivíduos interessados em algo compartilham esse interesse e documentam esse interesse por meio de um objeto digital, de um código que está registrado numa blockchain. Então, de uma maneira muito idiota, eu resumi o que é essa relação complexa, que precisa de vários computadores validando, tem lá um protocolo todo a ser seguido, depende de um tempo de processamento para essa validação acontecer, a depender da rede que você está utilizando e etc. Essencialmente, a gente está tratando de uma realidade que sai de um para um. Esse um diz que isso aqui é um celular, o outro atesta que é um celular, no meio do caminho está registrado, é um celular, e se determina um determinado valor para aquela transação. É isso que acontece.
O que acontece é que no mundo físico, isso aqui é um celular. E este celular é meu. Ele está aqui comigo. No momento em que a gente está transacionando isso para o digital, eu estou te entregando uma sequência numérica, um código, e esse código representa este celular. Você não tem o meu celular. Você terá a representação dele. E no momento em que essa transação ocorrer, este celular é seu. Quem aqui joga videogame? Levantem a mão. Ou já jogou videogame, ou já viu alguém jogar videogame? Então, deixa eu passar a mão. O Henrique levantou a mão e disse que joga videogame. A Carolina e o Felipe. Vocês estão absolutamente acostumados com essa realidade. Se vocês jogam os games mais recentes, vocês costumeiramente fazem isso quando vocês adquirem um item de um outro jogador e esse item passa a ser seu no jogo. Você vai enriquecendo o seu avatar, o seu personagem na história, e você vai tornando ele cada vez mais poderoso e se tornando uma figura mais relevante dentro daquele universo. Felipe, tem um valor para isso tudo, o que acontece nesse jogo? Quando você adquire esses itens, eles têm um valor objetivo e você poderia, por exemplo, capitalizar em cima desse seu personagem? Então, no meu caso, por exemplo, o jogo é o Counter-Strike. E existe, sim, valor, né? A própria plataforma fixa lá, você consegue comprar, revender. Então, é efetivamente um bem que, ainda que não material, que tem um valor, né? Agora, que tem um valor. Determinou esse valor, isso aí é arbitrário. Em outros jogos, para além do Counter-Strike, a própria comunidade determina esse valor. E aí é a lei da oferta e da procura. Se eu tenho algo que é absolutamente exclusivo e que muita gente quer, se torna mais caro. E por aí vai. Mas são só representações. Se alguém, o Henrique, eu não sei que jogo o Henrique joga, mas se o Henrique quiser pegar lá a armadura que ele tem no avatar dele, lá no personagem dele, e dizer assim, eu vou trazer essa armadura, porque agora eu vou andar com ela na rua. Ela custou $1.000 lá no jogo, e eu vou andar com esse treco. Ele não pode. Há um valor, mas esse valor está restrito a um ecossistema. Essa transação hoje é feita por meio de plataformas que não são plataformas não é uma rede uma rede blockchain, não é uma transação de NFT, ele não é um token. Mas eu estou mostrando que esse processo de representação digital de algo já existe. A gente trabalha com ele numa moeda corrente, é o dólar, é o real, como se queira. A gente empenha, enquanto comunidade, uma carga simbólica sobre esses objetos. Para os jogadores, aquilo vale muito. Eu, por exemplo, que faz muito tempo que não jogo, não dou valor nenhum. Isso não faz parte do meu dia. Eu não gastaria um único real com isso. O meu irmão, por outro lado, gasta muitos reais, porque para ele há um valor objetivo. Então, o que acontece? Eu não vejo essa representação, está fora do meu grupo. Eu talvez comprasse música, livros, qualquer outro tipo de coisa, mas não o jogo. O que nós estamos discutindo agora, por isso que é muito importante a gente perceber o poder dessas comunidades, é a chegada de um novo elemento. A gente tem uma desconstrução disso tudo a partir da tecnologia dos tokens não fungíveis, que se dá também por causa da tecnologia. Ok, eu não preciso entrar no detalhe do que é, né, gente? Vocês estão cansados de ouvir. Posso ir direto vou evoluir do conceito. Vocês já ouviram muito. Então, por causa dessas duas tecnologias, nós estamos evoluindo nesse processo e essas comunidades estão incorporando um novo modelo, que é o do seguinte: eu não preciso mais ter a representação física de nada daquilo. Lembra que eu falei que no jogo eu não posso imprimir a minha armadura? Eu não preciso ter essa representação física, simplesmente porque eu reconheço que este universo no digital tem valor por si só. É exatamente esse processo que o nosso glorioso Mark Zuckerberg busca quando ele propõe a ideia de metaverso. E por que isso tudo se conecta com o nosso papo sobre NFT? Não me lembro quando foi a última vez que tivemos esse papo aqui, Thaís. Faz o quê? Uns 3, 4 meses, talvez? Foi em agosto.
Então, naquela época, a gente já sabia da existência do metaverso, a gente já sabe já há muitos anos a respeito, mas essa foi uma discussão que se tornou muito mais importante agora, e as empresas passaram a dar uma atenção maior para essa realidade, e tudo isso só é possível porque a gente passou a compreender que algo que vocês estavam discutindo aqui quando eu entrei, a história da Mona Lisa. A Mona Lisa é o que é no mundo físico, porque alguém pode pegar o quadro, tirar do Louvre, levar para um outro lugar, guardar em casa, dormir abraçado com ela, fazer o diabo que quiser com o quadro. Ele está lá, você pega. Mas se eu levá-la para o metaverso, por exemplo, e disser que eu tenho o Louvre replicado no metaverso, e que vocês todos vão comprar os tokens daquelas obras de arte, e serem os donos daquelas obras de arte nessa representação digital, e eu disser que vocês podem transacionar essas obras, vendendo de um para o outro, elas vão ter a mesma cotação, a mesma importância que tem no mundo físico. Ela vai ter dois valores. Eu tenho lá a obra, que é de posse de alguém, que tem o valor, e eu tenho a representação digital dela. Tem menos ou mais valor? Quem arrisca? Lembrando que o meu exemplo foi uma obra de arte, mas pode ser qualquer outra coisa. Tem menos ou mais valor no mundo digital? Eu acho que depende, por exemplo, até pela discussão que a gente estava tendo aí acerca da Mona Lisa, porque eu posso fazer um NFT da Mona Lisa assim como você pode fazer. Então, se você está falando para mim de um metaverso, vai depender muito assim, da prosperidade desse universo que você está criando. Então, por exemplo, se o Mark Zuckerberg chegasse e falou, ó, esse único NFT da Mona Lisa que vai funcionar aqui no metaverso do Facebook, em conexão com diversas outras empresas, aí beleza. Aí aquilo vai ter um valor, talvez não tão grande quanto o valor da obra física original, porque assim, até a obra física, né, que a gente estava conversando, eu posso ter uma réplica perfeita da Mona Lisa que ela não vai ter o mesmo valor que a obra original. Então, acho que vai tudo depender do valor que a sociedade, as pessoas em torno daquele ecossistema vão estar dando para aquele NFT, para aquele ativo. Perfeito. E qual que é a palavra que define, qual é o agente que define o valor nesse ecossistema, ou desse ecossistema, ou as duas coisas? É a comunidade. E aí a gente volta lá para o começo, quando a gente vai discutir sociologia, e a gente vai discutir o sentido de cultura, como essa cultura se estabelece, etc. O reconhecimento de um determinado grupo sobre o símbolo de um outro grupo, existe essa validação. Esse mesmo processo de construção, no início das redes sociais, se estabeleceu. A gente tinha um processo de entendimento, códigos e uma linguagem, um universo que funcionava ali, e um desenvolvimento de valor que era aplicado para aquele ambiente. Quando uma rede social morre, o Orkut morreu em que momento? O Orkut morreu quando as pessoas deixaram ele. Quando o ICQ morreu? O ICQ morreu. Lembram do falecido ICQ? Alguém se entregou aqui, ó, a Juliana se entregou, ela usava muito o ICQ. O ICQ morreu quando as pessoas abandonaram ele. Isso vai acontecer inevitavelmente com toda e qualquer plataforma que dependa de uma comunidade. E a gente vai entender a comunidade no sentido mais amplo. São as pessoas que estão ali, que fazem o movimento, que geram valor, que dão sentido à existência daquele pequeno universo. Então, quando a gente está falando sobre essas representações digitais, a gente pega os primeiros exemplos, um dos mais clássicos é o da NBA. Eu gosto muito desse exemplo da NBA porque ele envolve duas coisas, a comunidade e o engajamento, a paixão. Primeiro, a comunidade. O universo dos fãs de basquete é um universo enorme, mas ele é também, dentro do nosso todo, um universo restrito. Portanto, é preciso haver um interesse específico sobre aquela realidade, sobre aquele universo, para que se empregue valor para ele. E o que a NBA fez? Ela disse, olha, espera aí, eu vou dar um quinhão de cada momento para esses fãs e vou criar essas representações digitais para ele. Poderia ter sido um incrível fracasso, mas não. Havia ali um interesse que era movido pela paixão. E aí as pessoas foram lá e compraram aos montes os tokens com os melhores momentos, os lances e etc. Elas tinham o lance? Não, porque se não houvesse o registro em vídeos, ia ser mais ou menos como um gol clássico do Pelé que aconteceu na Rua Javari, que o meu avô e todas as pessoas que eu conheço
dizem que assistiram, mas só que só cabem 3 mil pessoas no estádio da Rua Javari, na minha Moca amada. Então é impossível que a quantidade de pessoas que dizem que assistiram aquele gol tenham de fato assistido. Virou história. Com o NFT é diferente. Existiu, foi digitalizado e eu tenho um código que diz que essa é uma réplica X, essa é a representação Y e ela é pertencente a Thaís, ao Henrique e por aí vai. A NBA se valeu desse movimento de engajamento, de um movimento de comunidade. E é essa comunidade que determina se esse ativo tem valor ou não. Por isso que, para os artistas, o NFT se tornou uma saída importante. Primeiro, porque arte é uma das coisas mais subjetivas que existe. O que é bonito para mim é estranho para você. O que é uma obra de arte para mim, para o outro é só uma privada. E por aí vai. Mas, no momento em que o artista consegue mobilizar a comunidade dele e há uma percepção de valor sobre, e ele consegue eliminar barreiras, eliminar os atravessadores, para fazer com que o trabalho dele chegue até aquela comunidade, ele marcou um gol. Ele usou o poder dele de envolvimento, ele usou o engajamento e ele usou esse reconhecimento de que aquele ali é um símbolo válido. Então, do ponto de vista da construção dessas redes, com base nessas tecnologias, são esses 2 elementos principais que vão movimentar essa nossa estrada. Há algumas implicações muito importantes. Por exemplo, quando a gente leva isso para o universo dos jogos e a gente tem a ruptura de um modelo que hoje é estabelecido em que as plataformas controlam a venda desses ativos, né, das skins e etc. Elas são o regulador, elas são o banco central ali. Elas dizem como essas transações vão acontecer, em que medida, elas ditam as regras daquilo ali. Quando eu tiro isso da mão da plataforma e essa passa a ser uma relação entre os usuários descentralizada, a parte de um processo em que a plataforma tem controle, há um desafio natural, tanto é que a Microsoft com o Xbox está relutando muito em entrar nesse modelo de play to earn, não é? Em que você vai ganhando dinheiro à medida em que você joga. As plataformas elas enfrentam alguma dificuldade. Quais são as plataformas que conseguiram se desenvolver muito bem dentro de um modelo em que essa realidade dos tokens funciona? Aquelas que já nasceram dentro desse contexto. E aí a gente tem o Roblox, a gente tem Fortnite, eles já nasceram diante de um universo, de um estado de coisas em que esta cultura está estabelecida, ou seja, natural, absolutamente natural para aquela comunidade compreender as representações digitais. Tanto é que milhões de pessoas assistiram ao show de um rapper, ou melhor, do avatar de um rapper, em uma sala dentro do universo do Fortnite. Foi um show ou não foi um show? Foi. Eles assistiram ou não assistiram? Os avatares deles assistiram e eles assistiram aos avatares assistindo. Então, veja, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu tanto quanto se aqui na Avenida Paulista ele tivesse parado e todos nós que estamos aqui nos virássemos para o meio da rua para assistir. A diferença é que para aquela comunidade é tão natural quanto fosse o show acontecido aqui fisicamente. E aí é nesse ponto em que a gente entende o momento de inversão que a gente está atravessando e que será extremamente desafiador para o regulador. E não só para ele, para as empresas também. Por quê? Já há uma parte da sociedade conectada, nós podemos chamá-la de sociedade digital, já há uma parte dessas pessoas que consegue compreender com a maior naturalidade essa fusão entre o físico e o digital. E o que não é o NFT, senão o encontro dessas duas propostas? Ele nasce, muitas vezes, no físico, outros não, outros nascem no digital. Mas vamos partir dessa nossa premissa aqui para a gente entender a questão da propriedade.
nasce muitas vezes no físico e a gente transporta para o digital. E nesse caminho, para aqueles que já reconhecem isso com naturalidade, não existe perda alguma de valor. Porque, como diria o outro, é igual que nem. Não é algo diferente, só porque está em códigos e não fisicamente aqui para que a gente possa alcançar. Qual é o desafio que surge do ponto de vista da regulação? Para essas tecnologias, assim como as criptomoedas enfrentam isso de uma maneira muito, muito, muito forte, não à toa, hoje eu não olhei, mas ontem uma queda muito, muito forte do Bitcoin, Ethereum e outros. As outras, né, as altcoins, elas acabam caindo também por tabela, né? O Bitcoin despenca, todo mundo cai junto, mas por causa do debate nos Estados Unidos, uma discussão muito forte na China. Há um colunista nosso na MIT Technology Review que aposta que o governo chinês, assim como em outras situações, está errado e que isso se provará daqui a algum tempo no que diz respeito às criptomoedas. A tecnologia, não. E veja, a gente pode também, no caso dos NFTs, fazer uma distinção. A gente pode questionar a aplicação em alguns casos, como, por exemplo, esse que vocês estão dizendo sobre as obras, o caso da Mona Lisa e outros, mas se a gente pegar a premissa da tecnologia, ela pode ser aplicada a uma série de outros contextos em que há um benefício evidente. E a gente tem visto isso no processo de transformação digital de várias empresas, quando a gente usa algumas dessas premissas para trabalhar a questão dos contratos inteligentes. Há um benefício claro desse estado de coisas aí para essa aplicação específica, e que envolve uma facilitação do ponto de vista regulatório e operacional para as empresas. Você elimina uma série de barreiras e tudo mais. Os cartórios estão extremamente preocupados com a questão da blockchain, tanto é que aqui no Brasil eles lançaram acho que é Nota Chain, uma coisa assim. O Andrei estava me contando outro dia. Eles estão investindo muito nessa frente, porque eles entenderam que, opa, peraí, esse cara conseguiu resumir um universo burocrático enorme com a mesma premissa que valida a minha existência, que é a da confirmação, é a da fé de que aquilo ali aconteceu. Há quem jogue a favor e quem joga contra. Não vou entrar no mérito dos que defendem o cartório, dos que defendem a blockchain. Acho que os dois podem coexistir. E há razões para isso, porque a gente ainda vive um mundo muito desigual digitalmente. Portanto, se a gente adotar somente o caminho pela tecnologia, nós estamos excluindo muita gente dessa história. Então, essa travessia precisa ser feita até que as duas pontas se encontrem. Mas, do ponto de vista do regulador, ele perde o controle. Para onde foi? De onde veio? Quem é? Porque se isso está à margem daquilo que ele compreende como um sistema de controle, como é que ele pode garantir que aquilo de fato aconteceu? É o caso das restrições com as criptomoedas. Por isso, há quem diga também que no caso das obras de arte com Travou para vocês também? Travou. Sim. Acho que ele deve travaram na tela para mim. Travou aqui para a gente também. Até onde vocês me ouviram? No caso das obras de arte. Desculpa, Erika, não ouvi direito, perdão. No caso das obras de arte, Pluft morreu. Ok, vou voltar. É por isso que, no caso das obras de arte, há alguns analistas apontando o seguinte: assim como existe risco para as aplicações os investimentos em criptoativos e etc., há também o risco do cara que comprou uma dessas representações ter que colocar dinheiro no lixo. E amanhã isso não valer nada. É um risco? Não estou dizendo que não é. O que validará essa verdade ou vai desmentir esse argumento é o fato de a comunidade passar a adotar isso como um meio comum. Ou seja, vamos todos abraçar também essa nova modalidade. Por isso que as empresas estão se apressando em tornar esse processo mais próximo da vida das pessoas.
Porque hoje, se eu perguntar para vocês aqui, vamos fazer um NFT dessa nossa conversa? Aquele mais apressadinho vai fazer o NFT lá numa das plataformas que tem à disposição. Peguei, pum, temos ali já o NFT da nossa aula. Mas e se a gente for pensar no sentido prático de que isso aqui pode virar algo mais adiante? Alguém se interessa por isso aqui, para além de nós nesse momento? Que validade isso terá amanhã? É exatamente isso que vai determinar o valor. E aí é por isso que as plataformas estão criando o quê? Primeiro, um processo de simplificação. Vamos tornar isso mais próximo. Aí é a experiência do usuário, né? Vamos tornar isso mais simples, mais fácil, mais palatável. 2, o mercado se organiza de modo a absorver essas novas tecnologias, esses novos modelos, dentro dessa chamada nova economia, fazendo com que essa troca de valor aconteça de forma mais recorrente. Os jogos são o melhor caminho para isso, talvez, porque eles gozam de algo que outros segmentos têm em menor quantidade, talvez, que é a presença ali do cara com um rigor muito forte. O jogador é um cara que está ali, ele vive aquilo, é uma experiência que, para ele, tem uma assiduidade, tem um outro tipo de relação. E o jogo já é, por si só, uma representação digital. Quando eu estou disputando uma corrida de Fórmula 1, eu estou na frente da minha tela e o outro camarada está na frente da tela dele, e nós dois estamos numa pista. Ou quando eu estou jogando qualquer outro jogo, alguém falou o que era o Counter-Strike? Não? Qual que era? Era o CS mesmo? Eu falei dele, aham. Estou com a memória maravilhosa. Então, se você não está lá, mas você reconhece aquilo e você entende essa representação digital de maneira mais natural. Então, os jogos são o começo desse caminho. Há quem aposte, por exemplo, do ponto de vista de desenvolvimento, que essas plataformas, tanto a Roblox quanto o Fortnite, têm mais chances do que o próprio Facebook de criar esse universo digital em que essa troca de valores vai acontecer muito mais rapidamente, muito mais facilmente. O outro aspecto são esses jogos, o Play to Earn, que você vai, à medida em que você vai jogando, você vai movimentando, você vai gerando um processamento ali dentro da plataforma, e isso vai se convertendo em ativo digital para você. Esse é um modelo pouco conhecido, mas que em volume já tem uma assim, das massas, né, vamos colocar assim, mas que já gera um movimento de valor expressivo a ponto de ter despertado o interesse de algumas gigantes para aquisição de plataformas. Eles não querem sujar o universo deles, então não vou mexer na minha plataforma de jogo, mas eu vou adquirir essa aqui, porque tem um potencial grande lá na frente. E esses caras estão fazendo nada mais do que usar o jogo para minerar. E eles vão fazendo o processo de mineração e gerando esses tokens. Também é um outro caminho. E o jogador, para ele, ok. Ele está fazendo duas coisas que são boas para ele. Primeiro, ele está se divertindo com o jogo. Segundo, ele está ganhando dinheiro com isso. Então, esse processo de tokenização e de uso da rede blockchain para a criação dessas realidades é absolutamente já natural para esse segmento. E será ainda mais. Apesar das restrições, eu acho que foi esqueci o nome do cara da Xbox, deu uma entrevista recentemente em que ele negou o interesse, falou, não vejo, isso aí é roubado e tal, do tipo querendo dizer, isso aí é um esquema de pirâmide danado, todo mundo entra lá, fica jogando, achando que vai ganhar dinheiro, lá no final você não vale nada. Mas alguém está ganhando alguma coisa e por isso tem um valor. Então, essas representações todas, que há 3 meses a gente conversava à luz de exemplos somente do mundo das artes, tem casos de música, né, desenhos, né, o design gráfico e etc. Hoje, esses 4 meses para isso, um contexto muito maior. O que significa que aquilo que eu dizia no começo está acontecendo. A gente tem uma adoção maior das pessoas, uma popularização dessas tecnologias, e há um movimento muito, muito forte do mercado para viabilizar essas tecnologias, para torná-las mais acessíveis às pessoas. Então, a gente vai começar a criar um espaço mais confortável para essas comunidades.
Ok até aqui? Alguém quer fazer algum comentário, algum apontamento? Vocês me ouvem, gente? Sim. Sim, eu achei que eu tinha caído. Um ponto que eu tenho para acrescentar, Carlos, e aí não sei se você concorda, mas que nesse contexto de separar ali o que é o jogo e o que é isso que vem depois, por exemplo, os itens que eu compro no jogo, por exemplo, eles têm um efetivo valor não só que a comunidade atribui, mas que eu posso efetivamente utilizar aquilo. Então, vamos pensar numa skin de CS, numa arma. Eu estou usando ela, né? E, eventualmente, uma obra de arte, a obra de arte talvez não seria um bom exemplo, mas alguma outra coisa que eu compre, não sei, uma imagem, né? Eu não sei se eu conseguiria sentir que eu estaria utilizando ela tanto quanto eu estou utilizando aquilo que eu adquiro no jogo. Então, eu não sei, mas parece que tem duas formas de enxergar valor nesses NFTs aí comercializados. Eu acho que o Carlos está travado. Parece que sim. Caiu. Peraí, você repete para ele, Felipe. Se eu lembrar, eu repito. Mas Depois eu relembro, entendi. eu quero depois fazer um comentário também. Tá bom. Carlos? Vocês me ouvem, turma? Sim. Eu vou pedir para o Felipe repetir, porque eu caí aqui, minha conexão caiu bem na hora em que ele estava falando. Tá. Desculpa, Felipe. Não, vamos lá. Então, assim, você explicou um pouco sobre essa questão do valor do NFT estar muito no que a comunidade atribui a ele, né? E tudo mais, no sentido que aquilo tem para a comunidade. E aí, no mundo do game, eu vejo outro valor que não é só o da comunidade, o atribuído por ela, mas é o fato de que eu posso efetivamente usar aquilo que eu estou adquirindo. Então, assim, ainda que não na forma física, eu vou poder ter aquela arma lá, vou poder usar, eu vou atirar com ela dentro do jogo, claro. E aí, então, assim, só queria um pouco, se você tiver alguma ideia para trocar sobre isso, assim, mas se talvez não existiram duas formas de ter valor, né? A primeira é aquilo ser algo útil, efetivamente, e aí a segunda, como você falou, é esse valor atribuído pela comunidade. Uma terceira forma, que eu esqueci de mencionar no início, que é a da exclusividade. E é nesse ponto em que os artistas, principalmente, baseiam a divulgação deles, né? Há uma exclusividade que é propagandeada sobre algumas dessas peças. Então, a gente tem várias frentes. Nos games, eu concordo com você, são esses dois fatores. Há também um pouco da exclusividade, porque alguns dos itens você não consegue ter em quantidade, então, né, eles ganham mais valor. Mas no caso das obras de arte, elas naturalmente, já no nosso mundo físico, elas já oferecem essa percepção de exclusividade, de algo inacessível, de algo que te confere um status. Na representação digital, igual. Primeiro, porque nesse momento em que a gente está tratando dos early adopters, que, sob certa maneira, é uma tecnologia, nós estamos falando aqui de 2016, 2017, a popularização veio só lá no final do ano passado, então a gente tem um caminho aí muito inicial ainda, algo muito está engatinhando. Então, apesar disso tudo, a gente está falando de um universo em que são pessoas que estão chegando agora e descobrindo isso, e elas querem mostrar o quê? Eu cheguei primeiro, estava lá quando tudo era mato. Então, há um pouco desse impulso para esses que estão testando e que estão investindo dinheiro e que estão mobilizando essa rede e fazendo essas trocas acontecerem. E por isso que é tão pulverizado. A gente não viu ainda um grande player abraçar isso de maneira muito clara e tornar o NFT, por exemplo, o core da operação. Eles não vamos usar, não tem isso. Ainda é algo lateral, algo que, olha, eu estou aqui porque eu não quero perder a onda, reconheço todos os riscos, estou entendendo algumas das vantagens,
mas vem cá, vamos deixar isso aqui nesse espaço. Então, tem um pouco disso. Eu cheguei aqui agora. Então, obviamente que esse valor ele é maior. À medida que a gente começa a escalar, que tudo vai virar isso, a coisa começa a mudar. É só a gente lembrar, e aí a gente pode pegar outros exemplos dentro da indústria da tecnologia, o Clubhouse no começo. Vou dar um exemplo agora, recente. O Clubhouse ele era mais legal porque ele era diferente, ou ele era mais legal porque pouca gente tinha e quem estava lá se vendia como cool? Eu não durei uma semana no Clubhouse, eu achei insuportável. Outras pessoas amam e continuam lá até hoje. Tem gosto para tudo, mas essa base diminuiu muito. Eu conversei com a representante deles aqui no Brasil, entrevistei ela recentemente, e ela me explicou, não, teve um boom e tal, mas já houve uma retração. É óbvio, todo mundo queria porque era exclusivo. Só me deem um ok se vocês me ouvem. Minha internet está muito ruim aqui. Sim. Tá, então eu vou seguir. Se eu sumir, vocês me avisam. Tá, E manda uma mensagem se eu sumir. Tá aí. Tá bom, mando. O José Estevam, na hora que você caiu, ele falou que ele queria fazer um comentário também. Tá com a mão levantada. Quem quer? Por José favor, Estevam. por favor. É só mais, então, até você já endereçou mais ou menos, que é justamente falando dessa questão do valor atual que a gente dá para essas coisas. Porque eu não peguei o nome do colega que falou da skin do CS e da utilidade e de como isso dá um valor para o que o Felipe comentou. Mas eu acho que, tipo, no momento atual que a gente está da NFT, ainda é muito complicado de você fazer associação de utilidade e a valorização, né, desses ativos. Porque as coisas assim que eu vi mais associada à utilidade e valor por enquanto foi o do Axie Infinity e dos jogos de Play to Earn no geral, porque, de certa forma, os itens que você consegue em NFT, eles têm qualidades maiores, então eles podem te dar vantagem dentro do jogo. E aquele do Ape Club, Ape Yacht Club, que tipo, dava acesso para você em festas, e além dos casos de tokens de fã, de música, no geral. Mas, como um todo, no momento atual, acho que grande parte do NFT está em torno do hype, da especulação, e a gente não tem muito como dar um direcionamento de valuation hoje em dia acerca disso, porque, por exemplo, você vê os CryptoPunks, eles conseguiram o valor que tem por conta como o Carlos falou, de chegar primeiro. Mas aí, hoje em dia, você tem diversas ideias sendo replicadas nesse sentido, então... Teve um artista brasileiro, um fotógrafo, que até deu alguns cursos de NFT que eu participei, um na Binance, que eles fizeram uma live, no caso. E ele estava comentando que ele tinha feito um criptorrasta. Aí ele falou, não, eu fiz os criptorrastas com as permissões dos artistas aqui, criei. Aí tá vendendo, na época tava vendendo a R$100, R$200. Eu falei, bacana e tal, mas nunca vai estourar. Aí veio o Snoop Dogg, o perfil de investidor de NFT, comprou um e aí agora começaram a vender $60 mil. Então, eu acho que hoje em dia você não tem muito como fazer um valuation de qualquer coisa, de qualquer obra de NFT, basicamente, a não ser que seja de um grande player, que nem o Carlos estava falando, porque tudo às vezes pode estar por sorte, de às vezes você fazer uma propaganda boa, fazer um hype bom em torno daquilo, e são poucos os NFTs que realmente têm a valor associado à utilidade. E mesmo esses que estão associados à utilidade, por exemplo, você vê o Axie Infinity, o valor que ele conseguiu de mercado hoje em dia, eu acho que foi muito mais por conta do hype do Play to Earn do que da utilidade daqueles Axies em si, né? Porque você via, por exemplo, tem até um documentário que fala daquela vila das Filipinas que todo mundo jogava Axie para ganhar dinheiro e complementar a renda. E eles foram perdendo a oportunidade de jogar porque não estava mais compensando jogar, porque você gastava mais com Ether, gastava mais para poder comprar Axies melhores e conseguir ganhar, e estava tudo um preço tão inflacionado que hoje em dia, para você entrar e ganhar alguma coisa de verdade dentro do jogo, você tem que pagar uma fortuna. Então, acho que a gente, no momento atual, o NFT tem pouco valor associado realmente à utilidade, muito mais por conta de hype e de especulação e de exclusividade mesmo. Pelo menos é a sensação que eu tenho, assim. Não, eu compartilho totalmente dessa tua visão. É que eu prefiro olhar tudo isso sob a ótica da aplicação efetiva dessas tecnologias lá na frente. Eu acredito de fato que, à medida em que a gente passe a incorporar esses recursos
Muito provavelmente não com as aplicações que a gente vê hoje. São essas que você descreveu aqui, as que eu descrevi mais cedo, mas usando o princípio da tecnologia, do contexto da tecnologia, é que a gente vai conseguir evoluir para o próximo nível, e aí que a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio para poder desenvolver uma regulamentação, para poder trabalhar isso de uma maneira mais racional. Hoje, basta um tweet do Elon Musk e tudo muda. Então, a gente não pode se fiar nisso, né? É óbvio que a gente vai estar sujeito a isso, partindo da premissa inicial aqui da nossa conversa, de que trata-se de algo que só tem valor porque a comunidade confere esse valor, ou seja, as pessoas se mobilizam em função disso. É o caso do Bitcoin e as altas e as quedas. Há uma especulação ali. Tem alguém operando aquilo no dia a dia e jogando em benefício do resultado próprio. A gente não vai ignorar o fato de que um tweet do Elon Musk dizendo que a Tesla vai aceitar Bitcoin não tem um propósito maior de causar essa oscilação. Claro que tem. Assim como o Jack Dorsey, quando resolveu fazer um NFT do tweet, do primeiro tweet. Então, assim, há razões que movimentam esses caras, né, que impulsionam esses caras e que servem justamente para fazer esse movimento que a gente está vendo hoje, mas que, no fundo, não se trata única e exclusivamente de a gente perceber o valor dessa tecnologia pelo que ela é hoje. Hoje é mais ou menos como se a gente estivesse na versão beta. Eu acho que a gente vai encontrar um ponto de virada no momento em que a gente entender o que é esse tal metaverso. A gente ainda não sabe o que é, a gente tem propostas dele. E nesse ponto é nesse ponto em que essas tecnologias vão passar a serem adotadas com outras aplicações, talvez variações dessas que a gente tem hoje, mas viabilizando essa interface físico-digital sem que exista uma fronteira. É aí que o verdadeiro valor dela se prova. Porque o interesse de hoje, independentemente de haver um movimento das pessoas que estão comprando, estão negociando, estão fazendo, estão acontecendo, se não houver um valor objetivo, e o Felipe estava dizendo, olha, no jogo eu posso usar, esse é um valor objetivo. O cara percebe que está trazendo benefício para ele. No médio prazo, nenhuma tecnologia se sustenta. Nenhuma. Então, pode ser a coisa mais incrível do mundo. Se não tiver um valor objetivo, um benefício objetivo para a vida da pessoa, aquilo não para de pé. Por isso que eu sempre digo que o desenvolvimento de qualquer ferramenta tecnológica tem que ser de pessoas para pessoas. O objetivo final tem que ser melhorar a condição de vida de alguém. A condição de vida não no sentido econômico, mas tem que melhorar, tem que dar alguma vantagem para a pessoa. E daí é nesse momento em que a gente vai ver a transformação. Hoje é embrionário. As próprias aplicações da rede blockchain são testes, mas a gente já sabe que algumas empresas estão conseguindo reorganizar processos internos, gestão de dados, de contratos, etc., usando a blockchain. Será que esse é o caminho? Talvez. Essa talvez seja a grande aplicação. No caso dos tokens, eu realmente acredito que a gente está falando de um processo em que eu preciso converter algo do mundo físico para o mundo digital, garantir que aquela transação ocorra de maneira transparente, que ela seja uma transação registrada, que alguém garanta a segurança daquele processo, e eu preciso fazer isso de maneira simples. Os tokens são esse caminho. A gente já assiste isso. Você entra, por exemplo, lá na plataforma do mercado do Bitcoin, eles têm uma seção de tokens lá que você pode adquirir, etc., e tudo baseado, tudo respaldado em documentação que está no mercado e tem valor real. Futebol são uma realidade. A premissa desses fan tokens é muito bacana e já gera um retorno de investimento, tanto para o clube que vendeu esses ativos, quanto para quem está comprando esses tokens hoje e vai desfrutar dessa oscilação lá na frente. Ou seja, há uma aplicação efetiva que não é necessariamente essa da obra de arte ou da música. Esse, para mim, e aí, de novo, né, o meu papo aqui ele é muito menos com vocês, uma visão jurídica, que eu não posso colaborar com isso, sou jornalista,
Mas do ponto de vista tecnológico, que é aquele que eu venho estudando já há alguns anos, eu entendo que essa é uma transformação natural. O conceito da tecnologia, ele se sobrepõe à utilização que é feita dela hoje. E isso vai acontecer naturalmente com os tokens. A música, a representação digital de uma obra de arte lá, né, quadro, o que for, a NBA, tudo isso é muito bonito para o marketing. A galera do marketing acha fantástico. Vocês ficam de cabelos em pé porque vocês precisam entender como isso vai acontecer, se isso se chocar com algo do cliente de vocês. Os caras do mercado imobiliário estão desesperados porque há quem proponha lá na frente a tokenização de ativos imobiliários. Vocês já imaginaram isso? Eu tenho um terreno, mas eu também tenho fisicamente, mas eu tenho um token deste terreno. Olha que louco. Por isso que eu digo que o encontro dessa nossa história se dará a partir da nossa compreensão do que é o metaverso. E o que não é o metaverso, senão a conexão direta entre o físico e o digital. É mais ou menos como se fosse um voo sem escala. Então, fica mais fácil da gente compreender o porquê da existência dessas tecnologias quando a gente imagina que daqui a 1, 2, 5 anos, talvez, a gente consiga interagir nessa troca físico-digital instantaneamente, né? Hoje as exchanges promovem isso no caso dos criptoativos, aos caixas eletrônicos, em que você vai lá, você consegue sacar e tal. Mas nem acho que essa é a utilização. Acho um equívoco quem aposta que, por exemplo, algumas criptomoedas, o próprio Bitcoin, tem que servir como uma moeda para você, para o dia a dia. Não, é um ativo para investimento. Essa se provou a maior relevância dele até hoje. Amanhã pode ser tudo mentira? Pode. Não estou dizendo que não. Mas até hoje, até o que a gente sabe, ele pode funcionar como um ativo para investimento, uma rede de reserva, como outros que existem. A gente só precisa começar a fazer um exercício que é muito difícil mesmo, que é o de estabelecer parâmetros. E quando a gente faz esse exercício de estabelecer parâmetros, principalmente no caso do legislador, a gente corre o risco de ser anacrônico. Porque a inovação ela te apresenta uma possibilidade que jamais existiu. E daí você, nessa tentativa louca de trazer um parâmetro para poder equacionar as coisas e incorporar aquilo, você compara um troço que nunca existiu com algo que existe há 100 anos. Porra, vai dar choque. É incompatível, né? Porque isso aqui vem de um mundo que não existe mais, que não cabe no nosso mundo de hoje. E esse aqui está vindo para um mundo que ainda não é o nosso. Olha que loucura. Essencialmente, nós estamos lidando com duas realidades que não convivem no tempo presente. Algo que virá e algo que já foi. Então, o desafio desse estabelecimento aí de parâmetros, ele é único e exclusivamente de dizer o seguinte: eu, legislador, não posso ser inviabilizador do desenvolvimento tecnológico, não posso ser um fator de impedimento para a inovação. Ao mesmo tempo em que eu, legislador, não posso prejudicar o estado de coisas que estão postas. E aí a gente encontra uma linha muito complicada, uma fronteira muito complicada que precisa ser resolvida. Eu não vejo uma solução clara para isso. E do que eu converso muito com os especialistas, tanto em inovação, quanto aqueles que trabalham com o direito associado às questões tecnológicas, o que eu vejo e o que eu entendo, né, do que me relatam, é que, primeiro, nós vamos sofrer um golpe duro, no sentido de que nós vamos perder algumas referências importantes, e a gente já está perdendo essas referências importantes para algumas coisas. Quantas decisões há na justiça favoráveis e contrárias a motoristas que questionam a relação trabalhista com a Uber, com a 99, com essas plataformas?
sobram decisões favoráveis, sobram decisões contrárias. Ninguém chegou a um consenso ainda, em nenhum país. Nos Estados Unidos, na França, tem na Alemanha, tem aqui no Brasil, tem tudo quanto é canto. Ninguém chegou a um consenso. E não vai chegar. Simplesmente nós estamos falando de algo que é novo. É um modelo novo, que não pode estar baseado em premissas do passado. Ao mesmo tempo, essas premissas do passado, elas não podem ser ignoradas. Por quê? Porque elas é que sustentam o mundo em que a gente vive hoje. Olha que louco. E, enquanto isso, a gente está propondo uma alternativa. O universo, além deste aqui nosso, o metaverso, que quer unificar essas duas coisas. E nele vai caber o NFT, nele vai caber a realidade aumentada, nele vai caber a blockchain, nele vai caber tudo aquilo que hoje está fragmentado, está compartimentado. Vai sobrar inteligência artificial. Quem regula a inteligência artificial? A gente tem uma comissão instalada, uma discussão no Congresso sobre a inteligência artificial que está mais parada do que poste. Quais são os limites para essas aplicações? Se é um mundo construído a partir do digital e a partir dos dados das pessoas que estão ali dentro, pressupõe-se que seja uma inteligência artificial também atuando, uma ou várias. Quais são os limites para ela? Alguém já definiu? Então, do ponto de vista teórico, a gente tem muita pergunta e pouca resposta. Especificamente, por quê? Porque a gente ainda está discutindo o resultado que a gente vê hoje e não a aplicação mais genérica do conceito. É, para mim, a questão com o NFT. Eu falei sobre comunidades, eu falei sobre todo esse processo, e tudo isso é real, é válido, está aplicado hoje, não estou negando. Mas, para mim, é uma discussão anterior a essa. Qual o potencial para todas essas aplicações? Para onde a gente está mirando as aplicações que envolvem a tokenização no futuro? Que segmentos vão ser impactados? Não é só o da propriedade intelectual, não. E a partir do entendimento de quais vão ser os segmentos afetados, as implicações, etc., é que a gente precisa desenvolver uma discussão. Essa discussão não é sobre o NFT da Mona Lisa em si, mas é sobre o potencial dessa tecnologia. Assim como não é a inteligência artificial por trás do algoritmo do TikTok o problema. Se vicia, se faz o cara ficar 6 horas ali passando o dedão, desenvolve dor aqui nesse negócio, que já tem até nome, já é o WhatsApp. O cara tem dor nesse troço aqui. Os médicos têm vários artigos falando sobre inflamação desse pedaço aqui da mão. O cara fica lá horas e horas arrastando o dedo. O problema não está nesse algoritmo, mas na tecnologia que viabilizou o desenvolvimento dele. As premissas, os conceitos aplicáveis a qualquer outro segmento, com problemas maiores, talvez até, do que o camarada ficar 6 horas ali no TikTok e procrastinando e entregar o trabalho da faculdade. Essa discussão anterior, na minha visão, afeta muito mais a todos nós do que o mercado e a valorização. Porque, para mim, eu estou com... Quem foi que falou? Esqueci o nome dele, desculpa. Eu estou com ele, é o hype. Esses caras vão fazer isso o tempo todo, porque eles vivem disso, eles ganham dinheiro com isso. Ganham muito mais dinheiro que todos nós juntos aqui. Quem foi que popularizou o Clubhouse? Eu adoro isso. O Clubhouse, para mim, é o melhor exemplo. Quem foi que popularizou o Clubhouse? Elon Musk, quando participou de uma sala junto de não sei quem lá, um outro ator famoso, Ashton Kutcher, sei lá, que caso de ator que foi que participou, e pum, virou um fenômeno. Todo mundo queria saber o que era o Clubhouse. Então, assim, tem o hype, muito. Mas, para mim, a premissa é: temos que discutir o conceito, temos que discutir as aplicações mais amplas dessas tecnologias, porque são essas aplicações que vão gerar problemas do ponto de vista regulatório e vários outros. Sem a gente promover essa discussão, a gente não vai sair do lugar. Nós vamos chegar a resposta nenhuma. Porque a cada momento, usando da tecnologia, vão surgir diferentes aplicações.
a gente hoje está vendo com a música, a gente está vendo com os games, a gente está vendo e etc. E amanhã? Então, a gente tem que dar um passo atrás e não discutir a aplicação, mas discutir a tecnologia que ele viabiliza todas essas aplicações. E aí, turma? Falar para o pessoal aproveitar que aula leve, bate-papo, essa é a última, tá, gente? As próximas, tributário, judiciário. Então, aproveitem para bater esse papo hoje. Eu não sei se é leve, porque o tema é árido, mas pelo menos é melhor do que ficar vendo gráfico. Eu acho mais legal a conversa. Quero ouvir vocês um pouco. Pode falar, Luciana. A Luciana levantou a mão. Na verdade, é só para talvez não seja esse o conteúdo que se queira debater, mas considerando a expertise sua, em termos de diretor de conteúdo da Jovem Pan, né? Talvez pensar ou dividir conosco o que tu imaginas do uso dessas tecnologias ou da NFT para explorar o conteúdo na Jovem Pan, por exemplo. O que tu imaginas, a aplicabilidade disso? Até porque para sair, que a gente já sabe que é da tecnologia, a gente já sabe do embrólio, realmente para deixar mais leve, então, e tu contribuir com o teu dia a dia. Se tu tens visto, talvez, alguma solicitação de marketing, de ideia, ou se a Jovem Pan está pensando, claro, aqui tudo sigilo, hein, gente? Sei lá, alguma coisa para descontrair mesmo, se não quiser falar, tudo bem, era só para provocar algo, fica bem à vontade. Não, acho legal. Tem não no nosso caso específico aqui, acho que talvez não tenha um grande exemplo, mas acho que se a gente coloca o segmento de entretenimento, e aí vou focar no entretenimento, mas a gente pode trabalhar conteúdo de uma maneira geral. Talvez o principal caminho para que se construa esse engajamento a que eu me referia há pouco, do ponto de vista de fomentar comunidades, atrair as marcas para essa conversa entre o físico e o digital. Eu brinquei do show lá do Travis Scott no Fortnite. Por que não um telejornal? Por que não uma novela? Tudo isso desenvolvido para um ambiente digital, em que todas as trocas ali aconteçam por meio dessas representações e por meio dessas interações. E aí a gente está falando sobre realidade aumentada, sobre realidade virtual, sobre um processo social, ou seja, a gente tem o contexto de interação social ali naquelas plataformas. A Netflix, por exemplo, tem investido cada vez mais no desenvolvimento de uma plataforma para games, mas ela também tem trabalhado para construir conteúdos que tem um alto poder de engajamento. A gente publicou, aliás, hoje na Technology Review um artigo sobre como a Netflix constrói fenômenos como o Round 6 a partir de data science e redes sociais. E essas duas ferramentas, as redes sociais e a ciência de dados, elas estão extremamente presentes nesse contexto que a gente discutiu aqui, físico-digital. A gente leva de um para o outro o tempo todo, né? E aí, de novo, a premissa é como é que a gente usa essas tecnologias para viabilizar a geração de conteúdo, gerar comunidade, gerar engajamento. Mas se a gente pensar que todo esse processo, do cara que nos assiste aqui na Jovem Pan, ele está numa plataforma digital, ele está numa tela, e se a gente puder criar um contexto em que ele coloca um óculos e, de repente, ele pode se sentar na bancada do Jornal da Manhã junto do Tiago e da Adriana, como se ele estivesse com os dois dentro da sala da casa dele. Essa é uma experiência imersiva, é uma experiência que pressupõe essa nova realidade. E se, de repente, dentro desse contexto, na hora que entra o comercial ali do jornal, determinado produto, sei lá, qualquer, ele já dentro dessa imersão, ele puder
adquirir o produto que está sendo oferecido. E ele compra 2 por 1. Ele compra tanto a representação digital, para que ele possa usar aquilo, ter alguma usabilidade daquilo no metaverso, no ambiente digital, o nome que se queira dar, mas ele também tem o objeto fisicamente na casa dele. Isso pode ser um carro, isso pode ser o que a gente quiser. Uma roupa, por que não? Os desfiles de moda já estão sendo feitos dentro desses ambientes. Ontem mesmo a gente falou do tênis da Nike. A Gucci tem o tênis da Nike, tem a Vans, tem uma loja da Vans dentro do Fortnite. Então, veja, não é nenhuma loja, é um ambiente Vans dentro do jogo. Então, veja, essa relação do entretenimento é o caminho mais suave. Entretenimento, leia esse conteúdo, tá? É o caminho mais suave para que a gente apresente esse contexto de coisas que a gente está discutindo aqui para as pessoas, sem que eu precise passar por toda a burocracia que vocês viveram ao longo das últimas aulas, com conceitos e teorias e nomes difíceis. Vocês veem que eu não uso nada de nome difícil, eu odeio tudo isso. Eu prefiro que a gente converse com as metáforas, mais legal, do que ficar imitando conceito que não serve de nada. A gente tem que saber o conceito, claro, mas não precisa ficar repetindo toda hora o termo técnico, essa frescura toda. É a maneira mais natural de a gente colocar essas coisas para as pessoas e elas percebam que tem, eu ganhei alguma coisa aqui, eu me diverti. É o caminho que a Netflix hoje usa, sem qualquer relação com NFT, com isso que a gente discutiu, mas é o caminho que ela usa para chegar na audiência dela de maneira mais assertiva. E se vocês, no dia a dia com clientes, diga. Desculpe interromper, mas só para fazer, pensando não apenas, né, e desculpa, José Estevão, se está pedido para falar, mas continuando ainda na minha provocação, o que eu vejo talvez uma certa dificuldade é, como você falou, até mesmo as novas gerações ou pessoas que já estão no mundo dos games, isso já é uma realidade, já é muito mais plausível, mais palpável, mais gostoso, mais automático. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu ir a um restaurante que não tem um menu físico, eu não acho gostoso. Eu vim aqui para falar com alguém, eu vim aqui para olhar olho no olho, que nem até teve um outro professor que estava falando sobre tudo muito virtual, inclusive a questão da mulher lá, e dizia, pelo amor de Deus, meu povo, não esqueçam da via física do negócio, né? Então, não esqueçam que existe um mundo físico e todos os prazeres que podem trazer. Mas, então, a minha geração, ou eu falando, já sou dos anos 80, vamos dizer assim, não sinto tenho esse afastamento, não sou dos jogos, sou muito mais do esporte, sou de correr, sou de academia, não sou de jogo, não sou do eletrônico, e essas exigências do mundo moderno, por óbvio, para eu adquirir alguma coisa no escritório, que tem um mercadinho online, eu sou obrigada a baixar o aplicativo para poder pagar, tipo um self-service de mercadinho, né? Eu acho, pelo amor de Deus, 300.000 cadastros e tal, se eu pudesse. Antes tinha uma maquininha que eu cruzava a barra e colocava o meu cartão, eu achava mais prático do que o Pix, por exemplo. Né? Mas ok, eu sou obrigada a entrar nisso, senão eu não consumo, né? Fico com fome, ou senão eu não peço algo no restaurante. Então, esse modo pelo qual eu sou obrigada a entrar no mundo digital é a fórceps, vamos dizer assim, né? Não, ao invés, Me diz uma coisa, você falou que gosta, Me diz uma coisa, você falou que gosta de praticar exercício, você corre? Corro. Você tem um smartwatch no teu pulso? Sim. Você já está conectado, então, e ninguém te falou? Porque tudo Total. que você fez no seu exercício, você já passou por esse processo. Você, com o seu hábito por correr e com esse smartwatch no teu pulso, você já está um passo além do cardápio via QR Code. Porque, basicamente, você foi codificada. A Apple é um Apple Watch no pulso? Não, é um... Esse não, esse é Fitbit. Samsung. Tá, mas, enfim, a Samsung, ela já tabulou você e daqui a alguns anos vai ser possível que o seu médico tenha acesso a esses dados
e ele consiga customizar o atendimento dele sem que ele faça um único exame em você. E aí, a partir desses dados colecionados ao longo de um longo período de tempo, cruzando com tudo aquilo que você já fez como exame laboratorial e etc., ele vai poder ter uma análise sua tão mais completa do que se poderia ter a princípio. E aí eu volto no tópico que eu coloquei lá no começo, que é quando a gente percebe o valor naquilo. Eu disse que qualquer tecnologia nasce e sobrevive pelo interesse das pessoas e morre pela ausência de comunidade. Você percebeu um valor e você faz parte dessa comunidade, porque você está aqui, com ele aqui, usando no seu dia a dia, sem fricção. Não existe para você o desafio de ter que ir lá e baixar o aplicativo. Está aqui já. Você olha as informações, você tem o que você quer e você percebeu essa vantagem. Essa é a proposta de tudo que eu tratei aqui hoje. Você exemplificou para mim com essa tua fala. A gente não precisa entender e criar um processo muito complexo na nossa rotina. Basta que isso se incorpore de uma maneira natural, sem que exista a necessidade de você criar uma etapa a mais. Você botou o relógio, tem um aplicativo que já vem nativo no teu Samsung, os dois se conversam, você não precisa fazer nada além de habilitá-lo e de mantê-lo carregado, claro. Então, isso é muito natural. Isso se aplica a tudo o que eu trouxe de exemplo aqui hoje. Então, você já está além do menu via QR Code, porque você já está usando Data Science, você já faz parte de uma comunidade, porque você corre, portanto, você integra um seleto grupo de pessoas que dividem os mesmos valores, acreditam no estilo de vida saudável, etc., e que, por meio da tecnologia, potencializam esse interesse que vocês têm para aumentar a capacidade. Você faz uma espécie de biohacking. Você usa a tecnologia para poder potencializar o seu interesse pela corrida e melhorar o seu desempenho, a sua performance, e etc. Então, veja, é pouco. Eu não preciso levar o cara para uma sala de projeção gigantesca ou dar para ele um universo. Basta que eu simplifique a adoção daquela tecnologia e ela se prove válida para ele. Ela se prove válida para ele. A utilização ela ganha. A gente vai ver isso com realidade aumentada, a gente vai ver, no caso do entretenimento, com realidade atual. A gente assistiu isso, está assistindo isso com os ativos digitais. Então, o ativo digital, essencialmente, o meu dinheiro é um ativo digital, porque eu não pego, não sei quanto tempo faz que eu não saco dinheiro, que eu não vejo o papel moeda. Eu pago por aproximação ou com o cartão inserindo na maquininha. O meu dinheiro é tão digital quanto o Bitcoin. A diferença é que o Banco Central bota fé no meu dinheiro e não bota fé no Bitcoin. Mas é a mesma coisa, porque eu não pego nenhum dos dois. Eu vou bater lá na porta do banco e falar assim, me mostra todo o meu dinheiro. Eles vão sair com um carrinho assim, com as notas empilhadas. É uma distração tal e qual. A diferença é que uma tecnologia, o cartão de crédito, está altamente incorporada e simplificada na nossa vida, e a outra não. A outra ainda está passando por um processo de convencimento. Nós ainda estamos namorando com ela. Estamos ali vendo, tipo, você vai gostar do meu jeito, se não vai. Vou sair para jantar, os encontros vão ser mais intensos, vai apresentar para a família e pronto, aí casou. É basicamente esse processo. Você descreveu para mim perfeitamente quando você eu gosto de correr e você levantou a mão e eu vi o relógio inteligente no seu punho. Faz sentido? Não, certamente. Na verdade, eu estou sendo monitorado o tempo inteiro, né? Se eu bati a meta de passos ou não. E todos os aplicativos, eu tinha que ter desconto da Unimed, né? Porque eu faço tanto exercício, isso aí eles não detectam, mas tá aí uma coisa que a gente poderia, né? Ao ser provado... Mas aí a gente pode trazer aqui, eu sei que não é o fórum, a Thaís vai brigar comigo depois, mas aí a gente pode trazer uma outra discussão também do ponto de vista jurídico. A gente quer que eles tenham acesso a essas informações, porque o mesmo desconto que você pode receber por fazer exercício, eu, que só bebo, como e fico em repouso, poderia receber um adicional na mensalidade do convênio. Você é lucro, eu sou prejuízo. Eu quero que eles tenham acesso a esses dados. Mas é que eles têm sem a gente autorizar, esse é o problema. Essa é a grande discussão, veja. É isso, não. O convênio ainda não, mas há outras formas. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, entrevistei um cara de um desses clubes de benefícios que faziam parcerias com B2B, né?
ofereciam para as empresas e tal, e o objeto de trabalho dele era a parceria com farmácia. E ele desenvolveu uma plataforma fantástica, ainda rudimentar do ponto de vista do que a gente conhece hoje como inteligência artificial, mas uma plataforma que entregava um analítico muito bom para as empresas, para entender onde estava gastando mais, por quê, não sei o quê. E daí ele começou a me contar e eu achei fascinante. Eu peguei e falei assim, poxa, que legal. Então quer dizer que se eu perguntar para você quantas pessoas da minha empresa potencialmente têm depressão, você sabe me dizer? Ele falou, claro, porque a gente cruza os remédios que ela comprou e o tempo de uso, não sei o quê, a máquina consegue prever isso e tal. E falei, e aí você pode informar o RH para que o RH faça um atendimento mais detidamente ali, né, olhando mais detidamente para aquelas pessoas. Não, claro, a gente gera relatórios, não sei o quê. Eu falei, então você está violando a privacidade dessas pessoas. Eu falei, porque se ela não contou para a empresa que ela está com depressão, porque talvez ela não queira. E ele ficou me olhando, não, mas veja, tudo anonimizado. Eu falei, então, é anonimizado até a página 2. Se você está gerando para mim uma estatística tão precisa como essa, você tem uma planilha com nomes e uma relação muito específica ali e a máquina está cruzando. Então, veja, a gente pode trabalhar essa questão, aí veio a LGPD, enfim, aí ficaríamos aqui mais 2 horas falando, mas o grande ponto qual é? É que hoje tudo pode ser medido, e na mesma medida em que a gente pode fazer essa análise e aplicá-la para resultados benéficos, vamos colocar dessa maneira, a gente também pode trazer prejuízos. E o uso dessa análise de dados incorre um defeito muito grande, que é o seguinte: o cientista de dados hoje, basicamente, a máquina trabalha com parâmetros, você estabelece um determinado valor e ela tem que alcançar, e você encontra ali uma informação específica a partir daquilo que você parametrizou. Logo, se o camarada que estabelece esses parâmetros, ele não olha para um mundo cheio de contextos, a inferência que é feita, ela parte de uma premissa errada. O combate à Covid-19 sofreu desse mal. Porque os epidemiologistas estavam considerando muito, e as máquinas estavam programadas para fazer modelagem de analítica a partir desse único fator. Mas talvez não fosse o caso de incluir outras especialidades nessa conversa, junto dos epidemiologistas, porque o vírus não estava se movimentando apenas. Havia um contexto maior, um contexto social de cada região, o contexto econômico, cultural. Regiões mais propensas a um determinado tipo de comportamento poderiam trazer um risco maior. E quando você começa a trabalhar isso de maneira macro, sem olhar essas particularidades, faz parte de uma deficiência clara. Ela imprimiu um viés ali. E esse viés pode ser prejudicial lá na frente. Então, do ponto de vista de uso desses recursos no nosso cotidiano, a gente enfrenta uma dificuldade grande, que é como é que a gente dá conta do todo? A nossa vida é muito maior do que 0 e 1. Né? A máquina ela vai nesse vai e vem, um para o outro. O nosso mundo ele vai de um para o outro, para o outro e para o outro. Como é que a gente contextualiza tudo isso? Como é que a gente conecta todos esses pontos para nos levar a uma realidade em que a nossa relação físico-digital, ou seja, quando a gente conecta essas duas realidades, uma que processa sob a ótica da cultura digital e outra sob a ótica do meio offline, como é que a gente faz para juntar essas duas coisas sem que a gente tenha uma ruptura muito grande, sem que a gente intensifique desigualdades, sem que a gente amplifique problemas? Eu brinquei aqui a história do plano de saúde, mas a gente pode estar falando sobre outras questões que também são potencialmente nocivas para segmentos da sociedade. Como é que a gente constrói isso de uma maneira bem estruturada e que gere mais benefícios do que prejuízos? E aí eu insisto numa coisa: não existe alternativa que nos dê menos benefícios. Os benefícios vão acontecer. A nossa escolha sempre vai ser o quanto a gente quer que seja de quanto a gente quer que seja esse prejuízo versus os benefícios. E aí a gente começa a equilibrar essa conta. Desculpa, Thaís, eu fugi do tópico principal da conversa. Imagina, tá super dentro. Só deixa eu fazer um comentário aqui que o Henrique falou que a Samsung já permite acionar a emergência em razão de uma arritmia cardíaca detectada no relógio.
E aí eu até comentei aqui que já existe também um capacete que ele tem um sensor de queda. Então, se o ciclista cai, ele já aciona a emergência. Então, assim, mas a questão não é só o sensor de queda, a questão é o capacete sabe exatamente onde aquele ciclista está para conseguir chamar. Então, assim, são várias informações que as empresas pegam e que a gente não se dá conta, né? Tem alguém, um homem ou uma mulher, não sei, nos Estados Unidos, que já foi salvo 2 vezes por um Apple Watch. Também nessa conta aí do eletrocardiograma e avisos aí, alertas e afins. Então, os aparelhos estão mais inteligentes. Oi, Flávia. Boa noite. Pera, só antes da Flávia, tem o José que está com a mão levantada antes. Se quiser, pode botar a Flávia antes. Desculpa, é que eu não vejo o José aqui. Não, José, eu já ia falar para você falar antes. Pode ir. Não, eu já falei tanto na aula que eu não quero ficar atrapalhando também o restante que queira compartilhar. Queremos ouvi-lo. Não, mas é só um comentário, acho que até um pouco já nessa fala que o próprio Carlos comentou, porque até pegando novamente a questão do Clubhouse, que você comentou mais cedo. Se a gente não tem, a gente pode ter até um boom da ferramenta, mas se a gente não tem alguma funcionalidade que atraia o público em geral que foi atraído por esse boom na mesma hora, aquela ferramenta tende a perecer ou não se popularizar e não perdurar durante muito tempo. Por exemplo, quando o NFT se popularizou alguns meses atrás, eu descobri sobre o NFT em março, por exemplo, num vídeo que eu vi sobre investimentos, aleatoriamente. Aí eu falei, aí eu me interessei pela ferramenta, mas eu não sabia se, por exemplo, o pessoal ia parar de falar em uma semana, em 2 meses, 1 ano, ou se ia virar coisa que vai ficar para o restante das nossas vidas. Então, uma certa... não é uma questão em si, mas para trazer para a discussão, se você, por exemplo, acompanhando os últimos desenvolvimentos, se você tem alguma perspectiva, alguma ideia de qual talvez seja a grande funcionalidade num futuro mais próximo que possa fazer essa ferramenta perdurar, porque a princípio a gente está falando de processos assim que podem levar anos e anos para acontecer, porque por exemplo, eu tenho 20 e poucos anos, tenho 22. Mesmo amigos da minha idade ainda têm uma certa dificuldade de compreender a ferramenta, às vezes fala que é esquema de pirâmide, que nem você comentou. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião e qual que é a sua perspectiva de qual vai ser o futuro recente, o futuro mais próximo, o futuro recente, que talvez consiga massificar e solidificar essa popularidade que o NFT está tendo. Eu concordo, acho que a gente tem, acho que a gente tem que olhar esse processo de tokenização da forma mais ampla possível, sabe? Eu dei o exemplo aqui dos tokens que o mercado Bitcoin fez com alguns clubes de futebol. E esse é um caminho interessante, porque as duas partes estão ganhando. Os clubes estão abrindo mão de uma receita futura para antecipação dela aqui na frente e permitindo que esses tokens sejam negociados. E aí é muito engraçado, porque quem acompanha o mercado de ações, por exemplo, está acostumado a ver as oscilações acontecerem a partir da fala do ministro, de um presidente, uma movimentação da empresa e etc. E aí, quando você vê esses tokens, basicamente assim, o time está perdendo muito, o jogador tá machucado, o outro na perspectiva de ser negociado por um valor muito grande, então você sabe que aquilo ali vai ter um impacto, porque o token é baseado na reserva de receita. Tem um nome isso, gente, me fugiu agora, que o clube formador do atleta tem. E daí você sabe que essa receita vai ser grande. Aí você abre o Globoesporte.com, você sabe o que vai afetar o token ali. Isso movimenta o mercado, é uma outra forma de investimento. E o que mostra que essa é uma perspectiva interessante? Grandes players têm olhado para isso, não de forma entusiasmada, no sentido de vou entrar nessa onda porque ganho dinheiro agora, se esse negócio morrer lá na frente, beleza. Mas no sentido de estabelecer projetos para isso.
as parcerias que vêm sendo feitas com alguns clubes, vislumbrando o futuro lá na frente, a própria relação de alguns bancos, então, bancos de investimento lá fora, olhando para esses ativos e tentando incorporá-los aos produtos que são oferecidos para os clientes de uma maneira inteligente, de uma maneira que dê segurança para as pessoas. Porque, no fundo, o que torna mais ou menos segura essa relação dentro dessas transações é a instituição que está te amparando, que está fazendo com que aquela negociação aconteça. Então, quanto mais respeitada for, quanto mais sólida for aquela empresa, maior é a segurança que você vai depositar. Você sabe que você não está jogando seu dinheiro, não é pirâmide, você não está jogando seu dinheiro fora. Então, ainda que hoje seja algo incipiente, que seja até, sob certa perspectiva, uma aventura, o cara tá... quando você vê players que têm uma história se colocando para aquilo, você descobre que tem algo acontecendo ali que é mais longevo do que se propõe. Eu acredito nessa história dos tokens, assim como eu acredito no papel dos contratos inteligentes para as organizações e como isso vai simplificar, busca a desburocratização o tempo todo, né? Alguém comentou aí no chat o adeus cartório, tchau cartório, alguma coisa assim, e não necessariamente o cartório é a burocracia, ele é parte dela, vem de a dificuldade, né? Apresenta dificuldade para vender a facilidade, é parte do jogo. Mas se até essa instituição secular pode se enquadrar dentro desse processo mais simples e trouxer garantias que a gente precisa para essas relações, ok, vamos usá-los também, não há problema nenhum, desde que seja tão simples quanto o que está se propondo. O grande aspecto para mim é, primeiro as empresas vão adotar. E aí, uma vez que dentro de casa esse processo esteja natural, a gente vai perceber isso na relação com o consumidor lá na ponta. E aí ganha escala de fato. E aí a gente vai começar a perceber uma utilização maior. Vocês com certeza estão mais familiarizados com o processo aí de assinatura digital, de certificação digital, que usam isso muito no dia a dia de vocês, eu imagino, né? Para a grande maioria da população que teve conhecimento disso mais recentemente, sabe como isso aconteceu? Durante a consulta médica, por causa das receitas. Olha só, vocês usam para fazer coisas absolutamente burocráticas e sérias, e documentos, não sei o quê, e empresas. Tá? O cara só queria comprar o remédio dele, descobriu que a farmácia precisava do certificado digital para a receita que o médico tinha emitido. Aí criaram plataformas que simplificavam esse processo. O cara não precisa andar com aquele treco que vocês penduram no computador lá. Agora acho que nem tem mais, né? Eu acho que é tudo digital. Mas tinha um negócio que dava punho lá no USB e tal. Puta, negócio complicado. Eles simplificaram, ficou digital, mais eficiente, mais simples e tal. Então, veja, para a maior parte das pessoas, só quando você pensa na experiência do consumidor... Aqui, me empresta aqui, doutor Esper. Eu ando com o meu. O doutor Esper tem o dele, aqui, ó. Ele estava ouvindo lá da sala dele, trouxe o... Eu tenho Como é que também. chama isso aqui? Não, mas é o pendrive que você bota o certificado digital, olha lá. Eu tenho um que ainda é... O computador. Eu tenho Então, um que encaixa a OAB ainda. Aquele branco transparente que você encaixa a OAB. Então, É aí, esse veja mesmo, só, Henrique. a premissa, esse aí. A premissa toda, qual é? Pô, vamos dar mais segurança, vamos criar o protocolo, o cara tem que ter ele em sério. Aí, quando você escala isso para a população e você precisa dar volume para esse negócio, o que a tecnologia faz? Pô, ela simplifica. Bateu lá na farmácia, o cara... É um clique. Não tem complicação. Você mostra lá, manda por e-mail, por WhatsApp para a farmácia e o negócio está resolvido. Então, veja, eu acredito que a transformação natural que vai ocorrer com os tokens, principalmente, é no momento em que a gente encontrar aplicações que possam ser escaladas de maneira mais simplificada. E qual que é o gargalo para isso ainda hoje? O gargalo ainda é a dificuldade de processamento de transações da rede blockchain. A gente sabe que existe uma limitação. E o custo para que se amplie isso é muito grande.
Algumas redes, né, Ethereum, tem uma capacidade um pouco maior e tal, mas ainda assim, a blockchain tem uma limitação. No momento em que a tecnologia romper com essa barreira, aí a gente consegue avançar para outras aplicações. O próprio Play to Earn enfrenta esse desafio. Há críticas e mais críticas. Obrigado, Dr. Esper, pela demonstração. Há críticas e mais críticas sobre sobre o consumo energético, sobre, enfim, todo esse processo. É verdade, tem a Ethereum 2.0. Então, esse aprimoramento que vai naturalmente acontecer vai facilitar essa chegada lá no consumidor, lá na ponta. Mas eu não acredito que daqui a algum tempo a gente não vai estar discutindo com tanta força essa história da representação digital da obra. Vai existir? Vai, porque faz parte. Grupos já perceberam o valor dessa adoção, mas a gente vai expandir isso para outras coisas. A gente vai adotar isso em outras frentes, que vão gerar um resultado econômico talvez maior e um impacto para a sociedade como simplificação, que é, no fim, o papel da tecnologia, é também muito, muito maior. Respondi a tua pergunta? Sim, sim. Até porque quando eu perguntei, eu achei que também não tinha uma resposta objetiva a tal coisa. Mas acho que é isso mesmo. Não dá para cravar. Eu acho que é mais um campo de tendência. Se desse para cravar, tá todo mundo rico aqui também. Né? Pois é, eu tinha comprado lá atrás, né? Estava junto da turma do Pizza Day. Flávia, diga, Flávia. Não, era mais uma reflexão mesmo. Acho que a gente está refletindo bastante aqui nesse bate-papo, né, com você. E eu pensei assim, que você traz muito a questão da funcionalidade, né, da utilidade da tecnologia para que alcance o futuro, né, para que perdure, né, no futuro. Só que eu vejo que, fazendo um recorte para o NFT especificamente também, é muito a questão da gente, de uma extensão do mercado de consumo, né? Eu vejo muito nesse aspecto, eu vejo que o NFT é aquela extensão para o ambiente virtual, né? Para o metaverso desse mercado de consumo. Então, está muito relacionado ainda, né? Com o modo operandi da gente no físico, né? Só que com outras atividades, com muitas outras atividades e proporcionando, claro, segurança às transações comerciais, com mais celeridade, mais rapidez, o que vai proporcionar um mercado, né, financeiro muito mais lucrativo. Então, eu fico pensando no papel do direito, como a gente falou muito na regulamentação aqui, no papel do direito, será que não seria, em vez de entendendo, claro, como funciona cada tecnologia, né, de forma muito detalhada e precisa, se é que a gente consegue fazer isso num mundo tão dinâmico, né, quanto tecnologia, mas se não é trazer isso mais para as relações humanas, sabe? Humanizar um pouco isso. Fico pensando se o papel do direito não é isso. Fazer o caminho inverso, sabe? Entendendo a tecnologia e o mundo para o que a gente está caminhando, regular as relações de forma a proteger, sei lá, o humano. Não tornar tudo tão... Eu gosto dessa tua reflexão. Eu só vou fazer um reparo nela sob o meu ponto de vista. A gente não é o caminho contrário. Eu acho que é no mesmo sentido. Sabe por quê? A minha crença pessoal é de que tecnologias elas só provam o verdadeiro valor delas quando elas são pensadas para pessoas. Então, elas começam de pessoas e são entregues para pessoas. A jornada da tecnologia tem que ser sempre essa, qualquer tecnologia. De pessoa para pessoa, de gente para gente. Essencialmente, é sobre pessoas. É sobre atender uma necessidade humana, é sobre amplificar uma capacidade do indivíduo, é sobre melhorar uma determinada condição. Ou atender a necessidade de mercado, né? Desculpa interromper. Mas também tem atender a necessidade de mercado. Obviamente, mas por que isso? Porque senão ela não sobrevive. Se ela não vira produto, ela não sobrevive. Mas ninguém compra um produto inútil. Então, veja,
tem que ser um produto que vai te entregar algo. Por isso que eu digo que é pensado. Nós estamos usando uma ferramenta de videoconferência aqui. Há, sei lá, 2 anos atrás, isso aqui era usado no mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Se tornou um produto interessante, que fez o valor da empresa subir e a procura aumentar, porque entrega uma solução que efetivamente beneficia pessoas. Isso vale para qualquer outro recurso. Então, eu entendo que o teu raciocínio, para mim, é perfeito, eu só não vejo como a mão contrária. Eu acho que é no mesmo sentido do desenvolvimento da tecnologia, mas ultrapassando a tecnicidade em si e avançando sobre a relação dessa tecnologia com o indivíduo e vice-versa. É aí que mora o grande desafio do direito e da sociedade como um todo, é entender essa relação. A gente busca como referência os autores aí mais recentes, lá, o Harari, etc., e todos vão discutir um pouco essa relação do homem-máquina. E o nosso desafio é encontrar esse ponto de equilíbrio em que a gente preserve o indivíduo, em que a gente veja onde é que está ali o indivíduo no meio de uma discussão de bits e bytes, né? Então, para mim, a tecnologia ela nasce de alguém que entrega algo para alguém. Ela é só o meio do caminho. A gente usa esse recurso da maneira que nos convém, né? E ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A mesma tecnologia que salva vidas pode matar, mas ela essencialmente faz esse papel de pessoas para pessoas. Eu não vejo outra possibilidade de a gente... Desculpa, diga. Ou de tecnologia para pessoas também, né? Porque a inteligência artificial está criando tecnologia cada vez mais, né? Então, o escopo pode mudar, entendeu? Porque, inclusive, a tecnologia é influenciada, a inteligência artificial é influenciada pelos dados que recebe, muitas vezes discriminatórios. Mas alguém escreveu ela. Todos os estudos sobre inteligência artificial ética passam pela relação do indivíduo que programa. Se a gente vai buscar lá na origem, lá no começo da inteligência artificial, quando a gente pega os casos, principalmente dos Estados Unidos, a gente descobria que o bias morava onde? Morava em um grupo de homens brancos de classe média ou mais, que viviam em um determinado contexto, em uma determinada região, e que programavam sob a perspectiva de mundo que eles enxergavam. Então, o grande desafio de ruptura foi trazer mais diversidade para dentro dos laboratórios. Então, mesmo na máquina que escreve máquina, mesmo na máquina que programa máquina, teve sempre o dedo de um humano lá na origem. E esse foi o bias inicial. Esse foi o processo inicial de interferência humana. A gente ainda não admitiu um processo em que não haja. Por exemplo, os dados que estão abastecendo, que estão fomentando essa inteligência, foram gerados por quem? Por indivíduos. O caso daquela inteligência artificial da Microsoft, que se tornou nazista, homofóbica e tudo de ruim que pode acontecer, a máquina foi supostamente escrita para ser neutra. Quem alimentou ela com o ódio e que fez com que ela replicasse no processo de machine learning os usuários da rede social que passaram a interagir com ela. Então, de alguma maneira, há uma relação do indivíduo com essas máquinas. Por isso que eu nunca excluo o fator humano. Direta ou indiretamente, há essa presença ali. Mas faz todo sentido a tua reflexão. Obrigada, Carlos. É isso, gente. Eu espero ter contribuído. Thaís, eu fugi um pouco da proposta inicial, mas eu achei importante fazer esse paralelo, porque senão a gente fica discutindo um tópico e que está extremamente conectado a outros. Eu queria que vocês trazer essa visão para vocês, porque a gente olha, né, uma única ferramenta, uma única tecnologia, uma única tendência e desconsidera o resto, e está tudo muito conectado, e cada vez mais estará.
Então, por isso que eu fiz questão de passar por outros tópicos aqui nessa nossa conversa. Eu disse no início que seria uma conversa, eu prefiro fazer assim o bate-papo, menos quando eu tenho algo para mostrar e tal, aí eu faço alguma lâmina, alguma coisa, mas eu achei que aqui podíamos seguir na conversa. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat. Vocês me encontram em LinkedIn, toda essa parafernália, só procurando pelo meu nome, qualquer rede social, pelo meu nome. E acho que, enfim, quem quiser mais referências de pontos e tópicos que eu trouxe aqui, tem livro, tem artigo, tem um monte de coisa para indicar, me escrevam e a gente vai se falando. Thaís, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, não fugiu nada, foi excelente a aula, maravilhosa, como sempre. Gosto dessas aulas mais bate-papo, assim, também, acho que dá um dinamismo diferente para o curso. Não sei se você está acompanhando aí o chat, mas o pessoal está te elogiando aqui bastante. Obrigada por ter Obrigado, gente. Obrigada por ter aceitado novamente o convite, é sempre um prazer te receber aqui no curso, viu? Obrigado a você. Gente, uma boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal, e até segunda-feira. Não, até sexta para quem for no almoço, senão até segunda-feira. Tchau, gente.